Bom, eles aguentam todo o peso do nosso corpo, né? E nem sempre recebem os cuidados necessários. Os pés são os primeiros a sofrer depois de um dia inteiro trabalhando, fazendo compras ou até dançando, né, a noite toda numa festa. Além de dores e bolhas, outros problemas podem surgir no dia a dia, né, como micoses, odores desagradáveis e rachaduras. O quadro Beleza de hoje vai falar sobre tudo isso. A gente está recebendo aqui o podólogo Aires Charão e também o ortopedista do Hospital Moinhos de Vento, Luiz Alberto Rubim. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Eu quero começar perguntando para o doutor quais são os principais problemas hoje que aparecem assim nos pés das pessoas. Boa noite. O pé ele tem essa característica de suportar o peso do corpo e ao mesmo tempo ser móvel. Então a maior parte dos problemas tem relação com isso, com o suporte do peso e com algumas dificuldades de mobilidade. Então nós vemos que a maior parte dos problemas vem disso. Os nomes são os mais variados possíveis. Então tem calosidades, tem os joanetes, tem as tendinites, que são muito subestimadas nos pés e são a maior causa de dor. Tendinites, faceites. E a gente não ouve falar mesmo, né, de tendinite, a gente acha que é outra coisa, não no pé. Às vezes ouvimos falar com alguns nomes populares, como o esporão. Então o esporão, na verdade, é uma faceite, uma espécie de tendinite que acontece no pé. Quais problemas um podólogo pode resolver no pé? Bom, boa noite. Bom, Boa Regina, os mais variados. Calosidade, calo, unha encravada, uma série de coisas a gente pode fazer no gabinete. Esses problemas podem aparecer assim, é da rotina da pessoa, é de um sapato que está apertando num lugar errado. Por que surgem alguns problemas? Normalmente isso aí é tudo calçado inadequado. O calçado inadequado que proporciona todo tipo de coisa, entendeu? Porque faz com que a pessoa, um calçado inadequado, tu tenha calo, um calçado, a mulher principalmente, com salto alto, com bico fino. Olha aí. Tá todo esse tipo de problema, entendeu? Então isso aí com certeza tu vai ter mais tarde, tu vai ter problema. E já que a gente está falando nisso de salto, a gente tem falado muito aqui no programa, aliás, essa semana, de salto alto, né? O salto, ele realmente, assim, além da coluna, para o pé, ele pode trazer algum problema, não? O salto alto, por si só, ele não é uma causa de problemas, mas o salto associado a uma tendência prévia, ele pode causar algumas situações que vão levar à dor. Geralmente não é o caso de que o salto é o problema, é a associação que leva a esse tipo de coisa. Eu pergunto porque o pé, na verdade, ele fica numa posição diferenciada, né, com o salto, ainda mais se for um salto muito fino e não tiver essa basezinha, né, aqui na frente, se ele for todo fininho, e o pé fica assim, quer dizer, o pé pode aguentar quantas horas assim? Jogar o peso do corpo para frente, que é a principal função do salto, está associado a várias sobrecargas, principalmente na parte da frente. Então, tem pacientes que aguentam, às vezes, 30 minutos, tem pacientes que aguentam 10 horas. Mas é muito comum que às 2 da madrugada, num casamento, metade das mulheres já estejam largando o seu salto. Então, tanto que já lançaram a moda da sapatilha e dos chinelinhos, né, depois. 3 ou 4 horas dá para dizer que é um prazo razoável, assim. Como a carga horária às vezes é de 8 horas, trabalhar com o salto é o principal problema. Tu falaste antes sobre o joanete, né, um problema bem sério. Ele, assim, a gente ouve mais falar nas pessoas de mais idade. Ele pode aparecer antes disso, não? Pode, e normalmente aparece, mas ele só é visível e notável, assim, às vezes em idades mais avançadas. Mas existe um joanete chamado joanete juvenil, que acontece na adolescência pela herança genética. 90% dos joanetes têm herança genética, então, se você tem joanete, pergunte na família e vai encontrar mãe, tia, avó, às vezes pula gerações, né? E dá uma dor muito grande, é difícil calçar qualquer sapato, né? Depende do joanete, tem vários tipos de joanetes, né? Então, quando o joanete resolve doer, é das piores dores que podem existir no corpo. Agora, o podólogo, por exemplo, as pessoas hoje te procuram assim com quais problemas para resolver? Muita gente até não sabe, às vezes, que o podólogo pode resolver mais problemas, que a gente vai assim, eu tenho um probleminha na unha e tal, mas pode resolver mais problemas no geral. A grande maioria das pessoas nos procura hoje basicamente problema de unha encravada. Porque
principalmente a mulher, ela costuma ir em salão de beleza, fazer mais a parte estética. E aí a manicure, né, não tem a habilidade devida, acaba mexendo onde não lhe é. Tirar muito a cutícula também pode piorar? Nós na podologia nós somos contra a remoção de cutícula. Somos contra, porque tu tirando a cutícula, tu está deixando exposta uma janela de entrada, entendeu? Então o que a gente faz? A gente basicamente tira o excesso, tá? Então, mas assim, é normal a calosidade, o calo, tudo, isso aí é normal, a gente pega no gabinete diariamente isso aí. Bom, a gente vai continuar todo mundo junto aqui, tá bom? Para falar ainda mais daqui a pouquinho sobre os cuidados com os pés, enfim. Tem muitas outras coisas que acontecem, né? E que a gente precisa, inclusive, tratar, às vezes fazer alguma coisa para relaxar, né? Os pés e tal. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Bom, nós seguimos falando sobre os cuidados com os pés aqui no Tudo Mais e em algumas profissões o trato com eles é muito importante. A repórter Carolina Belin acompanhou a rotina de quem bate perna para cima e para baixo todos os dias na cidade, fazendo entregas, o carteiro. Olha só. Pensa em uma profissão em que se trabalha muito com os pés. Por isso, tratá-los bem é essencial. Existem algumas, né? Carteiro é uma delas. Ofício que o Orlando exerce com dedicação e suor há 3 anos. Orlando, me conta, um dia na tua rotina aí, são quantos quilômetros de caminhada? Olha, em torno de 2 quilômetros por dia, às vezes um pouco mais, né? Às vezes até o serviço, a caminhada não é tão longa, mas o serviço é bem puxado, o peso um pouco e a caminhada, né? Vai os degraus, né? Os declínios da rua. Sente assim no final do dia quando tu chega em casa que tu precisa descansar os pés, estender eles no sofá? Ah, com certeza, né? Eu tenho em torno de 2 ou 3 tênis, que eu sempre estou usando um de cada vez para dar uma descansada a mais no outro, né? Para ele secar, porque a gente não consegue ver a umidade do tênis, mas geralmente quando a gente caminha a gente soa bastante. E aí o tênis fica úmido e aí que começa a criar micose, né? Tem que estar sempre trocando, podendo alternar um pouco, né? E a gente, depende do dia de chuva, com certeza, é um dia que o pé respira menos, né? Às vezes a gente bota de galocha, num dia muito chuva, tem que usar uma galocha, o teu pé já cobra mais um pouquinho. Aí tu passa creme hidratante, às vezes, no pé, para dar uma melhorada, manter bem seco o pé também, né? Que sua bastante, meias de algodão que transpiram melhor. No começo, assim, logo a gente tinha bastante frieira, assim, não dá dizer que ainda tem, dependendo, às vezes na dia de chuva, tu pega uma semana direta de chuva, com certeza é difícil tu manter sempre, não ter nada, né? Às vezes tá te comandando até um tênis apertado, às vezes um calo, né? Eu procuro usar agora mais os de pano, assim, de tecido, esses indicados, né? Esses de couro, assim, te dá mais problema com o pé, um calinho, às vezes um calo lá no cantinho do minguinho lá te incomoda horrivelmente, né? Unha cravada também, tênis muito apertado também, né? Eu corto tipo reto, assim, direitinho, para não procurar não inflamar as unhas, né? Eu já tenho uma tendência a ter joanete, então outra coisa que incomoda bastante também é o joanete, se tiver com tênis muito apertado, inclusive esses de couro. Então eu tento usar sempre mais os de pano mesmo. Carteiro! Hoje a gente tem vários problemas aí de pé, então tem que cuidar, eu acho. É tudo, pra mim hoje ele é a ferramenta que é o elo do meu trabalho, é os pés e as mãos, eu preciso deles. Nesse serviço aqui preciso dos dois, senão tu não consegue trabalhar. Até que ele se cuida bastante, né? Ele falou ali que ele varia muito os pares de tênis. A gente estava comentando aqui que tênis, claro que é o calçado mais indicado para ele, né? Mas às vezes a gente pega um tênis mais novo e tal. Aí tu estava me dizendo o quê, na verdade? Que é melhor a gente fazer aos pouquinhos isso. O ideal seria sempre tu ir renovando, né? Diariamente tu ir trocando, até para que o calçado se renove, entendeu? Porque tu fica o dia todo batendo aquilo ali é complicado. Então vai renovando, até em função muitas vezes até da série de
tu transpira no pé. Tu tem que deixar outro dia o calçado arejando para que não tenha problema de micose, uma série de coisas, entendeu? Tem uma telespectadora nossa, a Isabela, que está perguntando sobre a cutícula que a gente falou no outro bloco, que vocês falaram que eram contra e tal tirar a cutícula. Ela pergunta então o que é melhor fazer, se é melhor empurrar a cutícula. Ou empurrar, ou desbastar levemente. Não tirar, normalmente a mulher ela tem maneira que tire rente a cutícula, então acaba tendo até microsangramentos, que isso aí com certeza é uma janela que tu vai ter bactéria, qualquer coisa está suscetível a entrar ali. Pois é, a gente estava falando aqui também daquela pele que às vezes se aloja, né, sobre a unha, e aí tu estavas me dizendo isso, que às vezes acontece das pessoas acharem que aquilo é unha encravada, né? A pessoa confunde muitas vezes aquela calosidade que gera no artelho com unha encravada. E tem que ser um podólogo para poder identificar uma coisa ou outra, entendeu? Sim. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero dizer para minha diretora que eu perdi o contato contigo, tá, Vivi? Daí tu me manda aqui, por favor, as coordenadas. Bom, eu queria saber o seguinte também, aquele famoso e velho escalda-pés, lembra? Quer dizer, uma pessoa que trabalha tanto assim, que caminha tanto assim, aquilo ainda funciona ou tem uma outra dica? É muito confortável chegar depois de um dia de trabalho, sentar e colocar os pés numa água quente. Isso não é exatamente uma terapia para um diagnóstico médico, mas é muito confortável e dá para dizer que alivia por sentar, porque ninguém faz isso em pé, por relaxar do trabalho, ninguém faz isso trabalhando, e porque um calor no pé, principalmente no inverno, é confortável, não há a menor dúvida. Agora no verão já é questionável, então não é pelo calor em si, mas é pelo relaxamento. Acho que é válido. E sobre essa questão, assim, do trabalhar, quer dizer, ele trabalha caminhando e tal. Tem gente que trabalha só sentada. Aí vai dizer, não, eu não tenho problema nenhum com os pés. Na verdade tem, né? Porque também pode inchar, enfim, tem outros problemas. Um dos maiores problemas em quem faz atividades de trabalho de maneira sedentária, que é a maior parte da população, é que quando nós ficamos sentados, nós ficamos com o joelho dobrado. E isso nos tira o alongamento de um conjunto de músculos chamados isquiotibiais. E a perda do alongamento dessa musculatura causa aquela dor no calcanhar, que é popularmente chamada de esporão, mas que não é um esporão. É uma tendinite chamada fasciite, que tem como maior causa a perda de alongamento. E o tratamento é alongar. Então, a perda de alongamento de atividades sedentárias é um dos maiores problemas que causam situações no pé. Quando as pessoas me procuram muitas vezes, o senhor recomenda o podólogo? Recomendo, eu acho, não é porque estou na presença dele aqui, mas tem uma situação muito peculiar, que a população cada vez mais está envelhecendo e dificilmente alguém com mais de 60, 70 anos consegue alcançar o seu pé de maneira adequada. Então, o mais importante não é, porque se tu não alcança de maneira adequada o teu pé, tu não consegue fazer as coisas corretamente. Então, o podólogo, ele senta na frente do teu pé, olha por um ângulo que tu não costuma olhar e consegue fazer as coisas de maneira muito mais adequada. Sem dúvida nenhuma. E esses problemas todos, além do joanete que a gente já falou, né, costumam se agravar mesmo com a idade, quase todos os problemas. A gente estava falando das rachaduras, né, no pé, que às vezes acontecem muito com esse tipo de profissional também, né? É que, na verdade, a rachadura é proveniente do ressecamento da pele, tá? Se forma uma calosidade muito acentuada e aquilo tende... Tem outra situação, da calosidade, tu tem que fazer a remoção da calosidade para te poder passar um creme adequado, tá? Um creme à base de ureia para te fechar aquelas rachaduras. Tem pessoas jovens que não têm calosidade, mas ela tem a pele bastante áspera, se faz o mesmo processo. Se faz a remoção da calosidade, passa a lixa e se passa um creme com ureia. Tá? Eu ia perguntar isso, a gente sempre ouve falar do creme com ureia, né? O creme para pés e mãos, ele tem que ser com ureia? Olha, eu me refiro ao pé. O pé, com certeza, tem que ser com uma concentração boa de ureia, que tu repõe todo aquele ressecamento, aquelas rachaduras, aquelas fissuras, com a ureia, se for uma ureia 20%, com certeza, em pouco tempo, tu consegue fazer com aquilo ali. Claro, tem casos que tu tem, muitas vezes, que encaminha um dermatologista, né? Que aí foge qualquer responsabilidade nossa. E massagem? Mas a gente consegue identificar quando é caso para nós e quando é caso para um profissional. Claro. Massagem no pé com creme, resolve, por exemplo, para relaxar e tal? Bom, né? Sempre é bom. Como é que vai dizer? Não é bom, é ótimo. Mas não prejudica se tiver qualquer outro problema? Não prejudica e ajuda no sentido de que esquenta um pouquinho e relaxa o músculo.
Eu acho super recomendável aí, evitando excessos, né? Apertar muito um músculo que ficou trabalhando o dia todo também não é bom. Isso vale para qualquer massagem. Eu acho que deve ter gente lá em casa com a dúvida do seguinte, dos odores, né? Ai, Sim. mas eu tenho, o que eu faço? Eu ponho sapato para arejar, eu ponho talco, eu ponho... Não, nada resolve. Tem alguma dica, não, para isso? Bom, Regina, na verdade é o seguinte, o problema do mau cheiro nos pés é o seguinte, é o excesso de transpiração, que faz com que as pessoas não dão a devida atenção, fazem a devida higiene. O que se faz? Tu tem que procurar evitar a meia sintética, calçados sintéticos, procurar sempre usar uma meia de lã que absorva o suor. Outra coisa, fazer uma asepsia muito bem feita entre os dedos, entre os artelhos, porque isso é muito importante, porque a concentração daquela umidade forma uma bactéria e aquilo dá um mau cheiro. E usar um talco antitranspirante, alguma coisa, entendeu? Que faça com que aquele excesso seja absorvido pelo talco. E sempre usar e já colocar o talquinho assim que saiu, né, que tirou do pé. Na verdade as pessoas têm mania de pegar e polvilhar o bastante talco dentro. Não há necessidade, é só entre os dedos. Outra coisa, pegar o calçado nunca repetir o calçado no outro dia. Porque aquele suor que ocasionou durante o dia, aquilo ali vai gerando uma série de bactérias. O que se faz? Põe pastilhas com formol dentro dali, deixa uns 3 dias. Sempre procurar, sempre que tiver sol, botar o calçado no sol para arejar. É fundamental. Isso aí já é um grande passo para te resolver esse problema do odor. Então, pastilhas com formol, Com formol, é a base de Isso formol. é uma boa dica, né? Põe uma pastilha em cada, deixa uns 3 dias, vai renovando os calçados. E como tu falaste, a gente tem às vezes hábito de usar sempre o mesmo sapato mesmo, né? E aí até a forma do pisar fica, né, doutor, naquele sapato. Errada, aliás, às vezes. Sapato velho é sempre mais confortável, né? Justamente porque ele se Já se adapta. adequou. É que as pessoas... O sapato deve vestir o teu pé e não o teu pé deve se espremer dentro do sapato. Essa é uma regra que, se pensar nisso, 90% dos problemas estão resolvidos. Nem a Cinderela, né, aguentava espremer o pezinho lá. Existe uma cirurgia que está entrando muito na moda, que recebeu um apelido nos Estados Unidos, que é Cinderella Surgery, que é a cirurgia da Cinderela, para deixar o pé mais favorável para usar determinado calçado. Isso tem que ter muito cuidado, tem que fazer de maneira com muita parcimônia para evitar excessos. Tá bom. Obrigada pela presença de vocês aqui. Boa noite. Espero que a gente tenha, né, ajudado aí o povo de casa a cuidar melhor dos seus pés, tá bom? A gente